Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início então ao nosso estudo. Nós estamos chegando ao cerne do problema. Nós vamos tratar agora aquilo que é o centro da maioria dos conflitos, aprendendo então a lidar com essas questões que muitas vezes são diferentes uns dos outros. Cada conflito tem o seu motivo e devemos aprender a analisar, tanto em nós quanto na outra pessoa, o que nos move a entrar neste conflito. Então, vou compartilhar a página com os irmãos, para que a gente possa começar o nosso estudo. Então, resolução de conflitos. Vamos lá. Bom, chegando ao cerne do conflito, ao centro do conflito, né? Nós... Está faltando um slide aqui em cima. Nós costumamos olhar somente para quem está certo ou quem está errado. Nós somos seres morais, e isso é uma prova de que nós não evoluímos dos animais. Os animais não são seres morais, e esse discernimento moral que existe no ser humano, esse que está, né, intrínseco ao ser humano, que faz parte do ser humano, que nos distingue do restante dos animais, existe justamente porque nós somos feitos à imagem de Deus. Deus é um ser moral, né, totalmente bom. Então, tudo aquilo que é contrário ao ser de Deus é mal, é errado. Então, nós costumamos olhar para o mundo, interpretar o mundo com relação àquilo que é certo e errado. E entramos muitas vezes nos conflitos com essa perspectiva: isso é errado, isso está certo. Mas quem é que vai dizer se aquilo está certo ou se está errado? O que eu aprendi a minha vida inteira? Aquilo que as pessoas dizem que é certo e aquilo que as pessoas dizem que é errado? Então, nós precisamos ter um padrão absoluto, algo que nos determine o que é certo e o que é errado, e não seja a minha vontade a determinar o que é certo e errado. Pensou se fosse a minha vontade que determinasse o que é certo e errado, e vocês que estão me assistindo, você tem tem um padrão de certo e errado, outro padrão de certo e errado, seria impossível coabitarmos, né, vivermos juntos, vivermos em união. Então, para que nós possamos ter um padrão de certo e errado, nós precisamos estar olhando para o Senhor, para Deus. Mas devemos nos perguntar, né, então, o que nós queremos? E por que nós queremos? Então, isso vai nos ajudar muito a identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, o foco, né, deve ser sempre Deus. Eu vou ler Tiago 4, versículos de 1 a 8, só que para que possamos ter algo a nos guiar com relação a isso. Então, Tiago 4, de 1 a 8, diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Percebe, irmãos, que o foco deve estar em Deus. Os nossos desejos, se nosso certo e errado estiver baseado nos nossos desejos, nós vamos guerrear, nós vamos brigar, não vamos conseguir nada. Mas quando Deus passa a ser o centro das nossas vidas, sim, aí sim, nós podemos analisar se aquilo que nós queremos, se aquilo que nós desejamos é certo ou errado. Porque o meu desejo pode estar impuro. Então, veja, uma forma da gente descobrir isso. Se o seu foco, né, no conflito, na sua vida, estar em algo que não é Deus, se o seu foco não estiver em Deus, mas em conquistar algo, em conseguir algo, em buscar algo, pode ter certeza, isso é idolatria. E eu não estou falando de coisas erradas, eu estou falando até mesmo de coisas certas. Isso
isso se torna uma idolatria quando desprovido do propósito de Deus. Quando Deus não está dentro do que nos move a fazer aquilo que é certo. Então, pessoas que são ímpias podem fazer coisas boas por motivações erradas, porque é uma idolatria. Ela não fez aquilo para adorar a Deus. Então, o foco em algo que não é Deus é idolatria. Foco em algo e Deus de lado. Então, quando eu tenho foco em alguma coisa que eu quero e Deus está de lado, é um desejo ilícito, né? É algo que eu não posso querer, que seja que Deus não participa, Deus não quer, um desejo ilícito. Aquilo que Deus não aprovaria é um desejo ilícito. E o foco em Deus. E os nossos desejos como periféricos, algo que, então, eu procuro agradar a Deus, e os meus desejos serão realizados na medida em que eu busco agradar a Deus. Então, a chance de eu errar, a chance de eu desagradar a Deus, a chance de eu tornar o meu desejo num ídolo ou num desejo ilícito é muito menor, porque agradar a Deus vem em primeiro lugar. Então, eu deixo de dar aquele passo pecaminoso, porque eu sei que aquilo, mesmo que aquilo vá fazer com que eu conquiste o que eu desejo, porque, em primeiro lugar, eu pretendo agradar a Deus. Então, nosso discernimento no conflito está dificultado. Por isso que nós precisamos escravizar o nosso coração. Precisamos sujeitar o nosso coração ao Senhor. Precisamos guardar o coração da maldade, né? Não permitir que o nosso coração se acostume com o mal. Nós devemos viver com integridade de coração, ou seja, sempre depositando as motivações do nosso coração nas mãos do Senhor. Muitas vezes a gente perde isso de foco quando nós oramos para Deus e Senhor, faça a minha vontade. Agora, quando nós oramos, Senhor, faça a sua vontade seja feita, tudo se encaminha, tudo se endireita, tudo se ilumina. Então, você sabe quando você está fazendo alguma coisa errada, quando você está dando um passo que diante das escrituras aquilo você sabe que é errado, você não está vivendo com integridade. Então, precisamos nos voltar ao Senhor, buscar a Deus, limpar o nosso coração diante do Senhor, confessando os nossos pecados, conversando com Deus, mostrando, né, assumindo que a nossa posição até aqui, então, era pecaminosa, porque a gente não estava buscando agradar ao Senhor, mas procurando agradar o nosso próprio coração, né, porque o problema sempre foi o nosso coração, sempre foi. Nosso coração é desesperadamente corrupto, né, o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias. Então, nós precisamos estar atentos, com o nosso coração sempre sujeito ao Senhor. Quando estamos em conflitos, né, quando o desejo gera pecado, né, quando o desejo gera pecado. Então, vou ler Tiago 1, versículo 15, que diz o seguinte. Tiago 1, 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, veja, o desejo, né, a cobiça, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, quando estamos em conflito, nós temos táticas pecaminosas. Quando a gente está brigado com alguém, quando a gente quer que alguma coisa seja feita, que o outro não corresponde às nossas expectativas, nós tendemos a ter táticas pecaminosas. E nós temos táticas pecaminosas por causa do nosso coração, nós temos táticas pecaminosas porque nós observamos os outros fazendo, porque muitas pessoas dizem para a gente fazer aquilo que é errado. Então, quando temos conflitos, nós temos táticas pecaminosas, como exigir que seja feita a nossa vontade, como manipular, criar situações para que a pessoa venha a fazer, né? Uma criança, quando ela chora porque quer um negócio, o que ela está fazendo? Ela está manipulando. Ela aprendeu que toda vez que ela chora, você dá alguma coisa. Então, quando ela quer alguma coisa, ela chora para conseguir, já desde pequeno. E isso não muda com a fase adulta, né? Tem pais, tem mães que fazem chantagem emocional com os filhos. Eu cuidei de você a vida inteira para que você venha fazer uma coisa dessa comigo. Veja, é uma forma de manipulação, uma chantagem emocional, né? Nós julgamos, né? Nós acabamos pegando tudo de errado, pegando as coisas de errado que o outro faz e jogando na cara deles, né? Sendo que nós devemos anunciar a salvação e não julgar. Nós intimidamos, né? Nós ameaçamos, né? Nós usamos o nosso poder, né? O homem, a sua força, né? Então, tem aí
a mulher, né, vou gritar, fazer de conta que você está fazendo mal para mim, para que você pare de falar, fazer e agir do jeito que você está agindo. Nós insultamos, né, gritamos, xingamos, né, humilhamos a pessoa, exageramos no drama daquilo que está acontecendo, atacamos o outro na tentativa de se defender quando as coisas estão sendo contra nós. Nós procrastinamos, nós deixamos de ir resolver o problema, nós vamos deixando o problema de lado, nós desviamos do assunto, né? Nós fugimos, né? O assunto está aqui, nós saímos de escanteio, né? Muda, toda vez que vem falar do assunto, a gente muda de assunto. Nós ignoramos o problema, né? Nós evitamos responder aquilo que nos perguntam, ocultamos informações, ou finalizamos o conflito de alguma maneira, das costas e sai de perto. Então, veja, tudo isso são táticas pecaminosas que nós usamos, que nós deveríamos, então, abandonar essa tática, né? E quando nós começamos a usar essas táticas, e nós praticamos essas táticas de maneira contínua, né? Todas as vezes que acontece aquilo, eu faço isso vai se tornar um hábito na minha vida. Então, mesmo crianças que já tendem a ter isso, os pais devem estar atentos para que isso não se torne um hábito. E ao se tornar um hábito, é muito mais difícil tirar. Às vezes a pessoa nem quer fazer aquilo, mas quando ela vai ver, ela já fez. Por quê? Porque virou um hábito. Então nós devemos estar atentos a isso, né? E se nós já não temos também este hábito já. Às vezes a gente não acredita que a gente é assim. Por quê? Porque nós não fazemos isso de maneira consciente. É o hábito que faz com que a gente peque constantemente sem que a gente perceba. Então, perceba como esse comportamento tem origem em nossos desejos. É alguma coisa que eu quero que está fazendo com que eu haja de determinada maneira. Então, antes de mudarmos nosso comportamento, nós precisamos identificar qual é o desejo do nosso coração que está me levando a agir desta maneira. Então, em primeiro lugar, eu estava disposto a pecar para conseguir o que eu queria? Então, este é o teste dos desejos idólatras, né? E ele consiste, então, em quão disposto eu estou a pecar para conseguir o que eu quero. Quais são as barreiras que eu já vim quebrando para conseguir o que eu quero? Eu escondi informações, eu evitei o conflito, ou eu evitei o contato visual, o contato, né, as perguntas que podem gerar as minhas atitudes justamente para conseguir alcançar o meu propósito. Seria respeito, controle ou prazer, tempo, dinheiro, reputação? Seria isso que eu estou buscando? Às vezes, né, a pessoa quer ser respeitada. Eu exijo respeito, né? A pessoa, para ser respeitada, ela tem que respeitar. Então, quando a gente fala isso, veja, eu já estou atacando o outro para conseguir algo que eu quero, né? Então, e muitas vezes, veja, querer ser respeitado está errado? Não está errado. Mas quando esse é o meu objetivo e não a glória de Deus, isso já se torna um ídolo, já se torna um motivo pecaminoso na minha vida, que me move, então, que move as minhas ações. Então, Deus já não faz parte. O que faz parte das minhas ações é conseguir o respeito. E para conseguir esse respeito, eu vou fazer aquilo que for possível. Eu vou fazer chantagem, eu vou fazer greve de silêncio, eu vou evitar falar com a pessoa porque ela não me respeita. Eu vou agir de diversas maneiras pecaminosas para conseguir alcançar aquilo que eu desejo. Veja, já não é a glória de Deus que eu estou buscando. É a minha satisfação, o meu desejo, é o meu respeito. Então, no conflito, tente identificar qual desejo não bíblico pode ter contribuído para a sua parte no conflito. E no momento, então, que você identificar isso, lute contra esses desejos, para que você procure nas escrituras uma forma íntegra de agir, de maneira que glorifique a Deus, para que, então, você possa glorificar a Deus por meio das suas atitudes. Jesus, em momento algum, sendo Deus, ele exigiu respeito, mas ele conseguiu respeito amando o próximo e amando aqueles que não amavam a ele. Então veja que interessante, identificar o motivo, o seu desejo, mesmo que as coisas sejam boas, se isso não for, se o seu desejo for conseguir essas coisas boas e não a glória de Deus, é fato, você já está caindo em idolatria. Então, veja, outra pergunta importante para descobrir se está errado ou não. Eu acreditava que se não tivesse aquilo, eu seria feliz. Então, eu preciso ter respeito, porque se eu não tiver respeito, eu não vou ficar feliz. A minha felicidade só posso ser feliz se eu tiver respeito. Então, uma pessoa satisfeita percebe que Deus já providenciou tudo o que ela necessita para ser feliz.
Então, quando eu estou olhando para Deus e eu vejo o que Deus fez por mim, e eu reconheço o meu pecado, e eu vejo o amor, então, grandioso amor de Deus, a graça maravilhosa de Deus sobre a minha vida, quando eu faço isso, eu então entendo, eu vejo que eu já tenho tudo o que eu necessito para ser feliz. Cristo me amou de tal maneira que ele se entregou por mim. E eu não vou morrer, independente do que venha acontecer com o meu corpo em vida. Eu sei que eu viverei eternamente com o meu Senhor. A minha felicidade está completa e não parcial. Então, para que ao perceber que o que Cristo fez foi tudo o que foi suficiente para que a minha felicidade seja completa, não é o que eu preciso, o que eu necessito, não são os meus desejos que vão determinar a minha felicidade. Então, eu posso abrir mão destas coisas, porque eu já sou feliz. Então, não é a minha felicidade que luta com a glória de Deus. Ou eu sou feliz, ou eu faço a glória de Deus. Não, a minha felicidade está na glória de Deus, pelo que Deus já me fez. E é isso que me move. Então, qualquer coisa acima do básico é motivo de graça. Qualquer coisa que eu estou recebendo já é a graça abundante de Deus sobre a minha vida. Lembre-se que o salário do pecado é a morte. Então, né, assim, que Deus derramou do seu sangue, do sangue do seu Filho amado, do Deus encarnado, para que eu pudesse ter vida. Então, qualquer outra coisa que eu receber é graça. Então, a insatisfação é justamente, eu não estou me voltando contra outra pessoa. Eu não estou me voltando contra as circunstâncias ao meu redor, eu estou me voltando contra Deus. Então, a insatisfação nos faz com que a gente fique irados contra o Senhor, né? E um coração satisfeito evita esse tipo de conflitos, porque a minha felicidade não depende do outro. A minha felicidade não depende daquilo que eu possuo, mas daquilo que Cristo conquistou por mim. Então eu me sinto satisfeito. Veja, se eu tirar Deus, o que vai sobrar? Só insatisfação. Mas quando eu olho para a obra de Deus, eu estou plenamente satisfeito. Então, outra pergunta, né? O que eu cobiçava? O que eu pretendia conquistar? O que eu desejava alcançar, né? Muitas vezes o que desejamos desesperadamente é satisfazer uma necessidade física ou uma cobiça, né? Vou ler 1 Coríntios 10, versículos 6 e 7. Veja lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como outros homens que se perderam fizeram, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Eles estão mais preocupados com os desejos terrenos e são incapazes, quando nós estamos preocupados com as coisas deste mundo e corremos atrás e desejamos absurdamente isso, a ponto de colocar Deus de lado, isso já é idolatria, já é cobiça, né? Nossa tentativa mal orientada de fazer com que os outros venham nos satisfazer, venha satisfazer os nossos desejos, é muitas vezes a maior causa de controvérsia de um conflito. Então, o que creio que eu deva ter? Mais uma pergunta aí, né? Então, para que as coisas fiquem bem, eu preciso ter tal coisa. A situação precisa ser essa. A pessoa precisa agir de determinada maneira. Então, muitas vezes, nós não conseguimos distinguir entre necessidade e desejo. Não conseguimos. Para nós, muitas vezes, nós colocamos dentro do mesmo bojo, né? Todas são as mesmas coisas. Mas veja, nossa maior necessidade é o perdão de Deus. E Deus nos fala que tudo aquilo que nos é necessário, Ele nos dá. Então, tudo o que nos é necessário, nós temos. O que passa disso é desejo. Então, nossa maior necessidade é o perdão de Deus. E isso foi satisfeito na cruz, por meio da obra de Cristo. Né? Nós alcançamos o perdão de Deus em Jesus Cristo. Então, muitos conflitos surgem porque as pessoas não veem como necessidade aquilo que nós vemos. Então, nós estamos querendo que as outras pessoas supram aquilo que é a nossa necessidade, mas, na verdade, nós já conseguimos, já confundimos aí necessidade e desejo. E nós esquecemos de olhar que tudo o que eu tenho, que eu necessito, Deus supre.
o que passa disso é desejo do meu coração. E é neste momento que eu começo a impor sobre os outros a satisfação dos meus desejos que eu entro em conflito. O que eu estava mais preocupado ou temia perder. Às vezes é algo que nós queremos perder, né? Então a gente se levanta e o conflito surge daí. E aí o medo, né? Quando eu tenho medo de perder alguma coisa, quando eu fico preocupado demais com alguma coisa, em perder alguma coisa, o medo vai afetar a nossa capacidade de resolver os conflitos à maneira de Deus. Então a gente vai tomar caminhos que não seria o que Deus desejaria de nós. Então o medo geralmente é outro lado da idolatria. A idolatria é como uma moeda, né? Então, de um lado, nós temos os nossos desejos, do outro lado, nós temos o nosso medo. Então, a gente está sempre vivendo entre uma coisa e outra, mas as duas coisas são idolatria. Se são os meus desejos ou se são os meus medos que estão direcionando a minha atitude, a minha forma de agir, isso é uma demonstração de que nós estamos em idolatria. Quanto mais desejamos uma coisa, mais temos medo de perdê-la. Pessoas que amam a aprovação dos outros ou têm medo de ser rejeitadas também têm muito medo de conflitos. Pessoas que amam a aprovação dos outros ou querem ser reconhecidas pelos outros, veja, o desejo delas é de ser reconhecida, elas também têm medo de ser rejeitadas, têm medo de ser sozinhas, têm medo de ser excluídas, né? E também têm muito medo de conflitos. Por quê? Porque não está olhando para o Senhor, está olhando para si mesmo, né? Quais dos meus direitos, aí agora entra um assunto bem pesado, quais dos meus direitos foram violados? Então, né, se você violou os meus direitos, eu tenho o direito de lutar para conquistar, né? Então, até onde vai o meu direito? E aí entra uma questão que é fundamental nas Escrituras. Somos escravos de Cristo. O nosso direito está na sua vontade. Então, eu devo agir da maneira que Deus quer, e Deus, então, vai aplicar a sua vontade sobre as nossas vidas, pois nós somos escravos dele. E ele vai agir nas nossas vidas conforme a nossa necessidade, para que cresçamos espiritualmente. Deus quer o nosso bem. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E na medida em que nós nos sujeitamos a Deus, mais vemos a ação de Deus em nossas vidas. Então, quando nós lutamos pelos direitos dos outros, mas quanto ao nosso, às vezes, então, às vezes, nós teremos de renunciar. Quais são os direitos que estão em jogo? Né? Nós devemos perguntar. Quando em conflito, devemos ter certeza se estamos lutando pelo nosso direito e se estamos fazendo movidos pela graça ou pela lei. Se eu estou agindo pela lei, eu estou me sujeitando à lei também. E aí, nós estamos nos colocando da mesma maneira, sobre o mesmo jugo do pecado, do qual a graça não vai agir. Agora, quando nós lutamos pelos nossos direitos, movidos pela graça, com a mesma graça que Deus nos deu, lembra daquela passagem do servo incompassivo, né, que ele foi até o Senhor, ele devia uma determinada quantia, e esse Senhor foi cobrar, e ele pediu compaixão desse Senhor, e o Senhor teve compaixão dele, e perdoou a sua dívida. E quando este homem sai, que teve as suas dívidas perdoadas, o que ele encontra com outro servo, que lhe deve uma fortuna, um valor muito menor do que ele devia para o Senhor. E aí o que acontece? Ele não perdoa, ele quer o direito dele. E quando ele faz isso, ele se coloca sobre o jugo da lei. Então o Senhor a quem ele devia, entrega eles aos verdugos até que pague tudo. Então é muito interessante nós observarmos isso, por quê? Porque nós vemos que mesmo que eu vá exigir o meu direito, esse direito deve ser movido pela graça, né? Não pela lei. O que amo mais do que amar a Deus e ao próximo? Viu só? E aí a gente começa a direcionar para Deus. O que amo mais do que amar a Deus e ao meu próximo? Às vezes aquilo que eu estou querendo é mais amor próprio do que amor ao próximo. Por isso que eu não ajo pela graça. Então o amor nem sempre é uma coisa boa. Ele pode ser um vício, uma perversão. E veja, então às vezes o que eu exijo do outro é um ciúmes doentio, é um medo de perder. Veja, isso não é amor. Isso está mostrando que eu amo mais a mim mesmo do que eu amo ao próximo e do que eu amo a Deus. É uma perversão.
Dinheiro também. Se eu amar mais o dinheiro, se eu estou fazendo isso pelo dinheiro e não pela compaixão, não pela graça, né, certo de que Deus supre as nossas necessidades, eu estou amando mais estas coisas do que ao Senhor. O prazer, né, a necessidade de ser satisfeito na carne, a aprovação, né, ver que os outros concordam, né, admira o que a pessoa que você se tornou, aquilo que você é, ou mesmo o poder. Então, essas coisas podem tomar o lugar do amor a Deus e ao próximo, e nunca isso deve acontecer. Segundo as Escrituras, nós somos devedores do amor ao próximo. Nós só devemos amor ao próximo, né? Então, que foi o amor que nós recebemos de Deus. Então, quando nós percebemos, quando Deus está no centro, a forma como a gente vai lidar com o problema muda. Se identificarmos, então, biblicamente o nosso desejo pecaminoso, específico, que está associado ao motivo de todo esse conflito, a ira envolvida ali, nós poderemos corrigir nossa ira, direcionar o nosso coração para Deus e tratando esse coração para que ele adore ao Senhor e não essas coisas que eu tanto busco. Então, nós precisamos de boas motivações. A primeira e principal é agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, no meio do conflito, naquilo que você está vivendo, você está querendo resolver o problema que há entre a sua necessidade, os seus desejos e com o próximo, ou você está querendo agradar a Deus? Se não, se o seu motivo é as suas necessidades, os seus desejos, aquilo que você acha certo, é hora de você parar e procurar agradar a Deus. Enxergar a graça e o amor que Deus teve para contigo e neste conflito levar a mesmo amor e graça para aquela outra pessoa, perdoando, né, confessando, falando que estava errado, que aquilo não estava certo, que você estava sendo motivado por questões egoístas, pedir perdão, tanto para Deus quanto para a pessoa, porque ao deixar Deus de lado, você agiu de maneira inconveniente com as Escrituras e passou a ser um agressor em vez de ser a vítima, pois a vítima se esconde sobre as asas do Senhor e busca resolver o conflito de maneira que Deus seja glorificado e não que a sua satisfação, as suas necessidades, seus desejos sejam satisfeitos. Né? Quer obedecer a uma ordem específica das Escrituras? Né? Então, veja, que requer o início de uma confrontação da minha parte. Então, se eu tenho, aí tá, o conflito está sendo porque a outra pessoa está em pecado e eu quero fazer com que a pessoa veja o amor de Deus, mas quando eu faço isso é com graça, não é com lei. Eu não puno a pessoa, eu não sou a autoridade para julgar. Lembra, Jesus Cristo foi e sofreu até a cruz porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E o nosso ministério é o mesmo ministério de levar a salvação de Cristo e não o ministério de levar a punição. Nós não queremos levar a pessoa para a cruz. Nós sofremos com Cristo para levar a salvação para aquelas pessoas. Então, nós devemos nos sujeitar, né, ao Senhor e para poder então fazer com que a outra pessoa enxergue o pecado. Eu quero encontrar uma resolução bíblica que honra a Deus para o conflito bem rapidamente com uma quantia mínima de pecado da parte de cada um dos participantes. Então veja, olha só, eu estou indo para o conflito não mais olhando para os meus desejos, eu estou olhando para a forma como eu vou agir para que eu não peque contra Deus, a forma como eu vou conduzir esta conversa para poder instruir a outra pessoa para agradar a Deus também. Então, eu estou preocupado na forma como eu vou agir para agradar a Deus e tentando conduzir a situação de tal maneira que o outro possa olhar para Deus, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Só assim o conflito é realmente resolvido, solucionado. Eu quero demonstrar o amor de Cristo para o meu oponente, ou eu quero, né, mostrar a ira de Deus sobre o oponente? Veja, nós não estamos no lugar de Deus. O único que pode agir com ira é Deus. E Jesus Cristo obteve isso ao ressuscitar dos mortos. E quando ele retornar, ele virá para julgar. Mas nós anunciamos as boas novas para a salvação. Então, nós não somos aqueles que levam ao julgamento, nós somos aqueles que levam a palavra de Deus para que a pessoa se arrependa e seja salva. Então, eu quero demonstrar o amor de Cristo para o meu oponente. Então, alguns versículos que vão instruí-los nisso daí. Eu quero ser como meu Pai Celestial, que é bondoso com os pecadores, como servo, né? Aquele Senhor que perdoou os pecados, e agora todos aqueles que pecam contra mim, eu também perdoo, assim como Deus me perdoou.
né? Eu quero ser como meu Pai Celestial, que é bondoso com os pecadores, e ganhar meu opositor para Cristo. Veja qual que é o propósito, veja como mudou. O meu desejo é ganhar o próximo para Cristo, ganhar o meu oponente para Cristo. Muda a forma como a gente olha o problema. Então, mais uma vez, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os nossos conflitos não são resolvidos querendo que a minha vontade seja feita, que a sua vontade seja feita. Por mais que você conquiste isso, conquiste o seu desejo, que você vai lá, grite, que você brigue, que você chame a justiça, que você faça o que for necessário para conseguir aquilo que você deseja. O máximo que você vai conseguir no final disso tudo é satisfazer o ídolo do seu coração. Por isso, seja movido por questões bíblicas, questões genuinamente cristãs, para que você possa ganhar o próximo para o Senhor. E assim, você será conhecido como pacificador, um filho de Deus. Que Deus abençoe, né? Este é a nossa aula, que possamos, que a nossa oração seja para que Deus, então, conduza as nossas vidas, para que no meio das dificuldades, desses conflitos, nós possamos levar a verdade do Evangelho, nós possamos levar o amor de Deus para elas. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.